Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Permaneça de pé ainda onde você está. Queria fazer algo diferente aqui essa noite. Queria que você desse a mão para a pessoa que está do seu lado. Queria que os nossos irmãos pudessem cantar esse refrão novamente à igreja. Porque esse refrão é uma oração, irmãos. Você sente a presença de Deus aqui nessa noite? É palpável. Para mim está palpável a presença dEle. E aonde Jesus está, irmãos, há milagres. Onde Jesus está, há libertação. Aonde Jesus está, cadeias são quebradas, guilhões são destruídos. Aonde Jesus está, há salvação. E Ele está aqui nessa noite. Ele está caminhando em meio à sua igreja, como diz Apocalipse. Sim, Ele, na liberdade que Ele tem de caminhar em nosso meio, como uma igreja unida nessa noite, nós vamos declarar essa oração novamente. Que nós cremos no amanhã, porque nós temos Jesus, irmãos. Nós só podemos crer no amanhã porque o dono da igreja está aqui. Aquele que vive e reina está aqui. E você vai declarar esse refrão novamente, junto com os nossos irmãos aqui. Hoje sei, sim, Senhor, que este deserto sim, vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, e posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Você crê que o Senhor está cuidando de você? Você crê mesmo que Ele está cuidando da sua vida? O Senhor está na casa hoje, irmãos. Não perca o seu tempo em olhar para o pregador, para a performance, não olhe para isso. Olhe para Jesus nessa noite, Ele quer falar com você, amém? Se você crê, aí onde você está, dá uma salva de palmas para Ele. Glorifica o nome dEle. Louvado seja Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz a todos, amém? Pode tomar o vosso lugar em nome de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Cris. Sou servo de Cristo, sirvo lá na igreja Nação Forte, ali em Brusque. Quero agradecer ao pastor Ricardo, pastor Aline, pastor Marco pela oportunidade novamente de confiar esse púlpito, na minha pessoa. É uma alegria estar aqui com vocês, irmãos, mais uma noite. Fazia, não sei quanto tempo faz que eu não venho aqui. Não sei quantos meses faz. É mês, né, pastor? Né? Faz ano não, né? Para mim parece que eu vim ontem, mas já fiquei com saudade, viu? Irmãos, é bom demais numa igreja viva. É bom demais vir numa igreja viva. Por que, pastor? Tem igreja de outra maneira? Tem, irmãos. Tem igreja que você vai e parece que não é culto, pastor, é velório. Não é culto ao Senhor, é culto fúnebre, irmãos. Estou falando sério. Tem igrejas que nós vamos pelo Brasil, que você chega e você diz, meu Deus, Senhor. De alguma forma, Senhor, nessa noite me ajuda a trazer vida para esse lugar. Porque é como folha seca, é como a erva que já murchou, sabe? Mas aí, irmãos, a gente carrega algo que
que, como dizia já o pastor Léo, é o milagre, né, de alguém, que se chama Cristo. E aí quando Cristo chega na casa, irmãos, a folha pode estar seca, a erva pode estar murchinha, mas aí Jesus entra e... É isso aí mesmo, meu irmão. A flor desabrocha. Se tem estrelinha na casa, irmãos, as estrelinhas param de brilhar, porque o sol da justiça vem e brilha. E aí ele toma conta de tudo, irmãos. Aí o pregador pode pegar 1 hora, 2 horas, 3 horas, que o povo nem vê a hora passar. A gente quer ficar ali na presença dele. Né, Lucas? Irmãos, a gente tem vivido uns cultos na nossa comunidade de fé lá, irmãos, que o Lucas já está com a camisa da verdade em Cristo aí. Não dá para emprestar as ovelhas. Tá vendo, irmãos? Já está uniformizado. A noiva ali já estava falando, olha lá, pastor, ó. Vou chamar para o gabinete, irmão. Isso aí não passou lá pelo meu gabinete, ninguém falou nada comigo disso aí. Mas eu creio nisso, irmãos. Eu creio numa igreja que serve. Em Brusque, em Ilhota, em Gaspar, em Blumenau, em Itajaí, aonde for. Nós não temos marca de uma placa de igreja, nós temos a marca do Cordeiro. A marca do Cristo que fundou a igreja. Que não estabeleceu uma placa. As placas, elas existem, irmãos. E elas sempre vão existir. Amém? Ah, mas por que tem tanta igreja, pastor? Ué, você pensa igual a todo mundo? Hã? Deus fala com você da mesma forma que fala comigo? É lógico que não, irmãos. E Deus traz direcionamento para homens e mulheres do reino dele. E é por isso que existem as placas, para poder estabelecer essas visões. E aí, em meio a essas visões, o Senhor passeia no meio da sua igreja. Como Ele está aqui agora, Ele está lá no culto, lá em Brusque, na Nação Forte. Ele está passeando em meio à sua igreja. E o Espírito Santo está fazendo a sua obra. O que Ele precisa encontrar é um coração disposto, que queira servir, que queira adorá-lo, que queira reverenciá-lo. Um coração que não age por barganha, mas um coração que vem até o culto para entregar tudo. Porque culto é isso, irmãos. Culto é entrega, culto não é lista de supermercado. Amém? Mas esse é assunto para outra hora. Eu queria falar com você sobre o Espírito Santo. Foi falado aqui em algumas canções. Eu tenho mergulhado muito nos últimos meses, últimos 6 meses eu tenho mergulhado, tenho escrito estou escrevendo, meu segundo livro. Acredito que até março, se Deus permitir, vai ser lançado e nós vamos falar muito sobre o Espírito Santo. E o que eu gostaria de falar com você nessa noite é a necessidade de nós ouvirmos a voz do Espírito Santo nesse tempo. Existe uma necessidade na igreja, meus irmãos. Eu posso falar para vocês, Deus tem dado a oportunidade de nós viajarmos algumas cidades, alguns estados, nações até. E se existe uma necessidade na igreja do Senhor, é ouvir a voz do Espírito Santo. É ter a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo. Porque nós estamos vivendo num tempo muito difícil, irmãos, na igreja, principalmente na igreja brasileira. Nós estamos vivendo num tempo de muita polarização. Eu estou escrevendo sobre isso. Eu lancei agora uma conferência, A Verdade em Chamas, que é o título do livro que eu estou lançando. Até conversei já com o pastor Ricardo sobre. Irmãos, Deus me deu esse título como uma ferramenta de cura para a igreja dele. Porque nós vivemos num tempo, irmãos, que a igreja se polarizou tanto, que agora tem o time A, tem o time B, tem o time C. E aí parece que tudo aquilo que Paulo, sabe, pastor, enfrentou lá em Coríntios, na igreja de Corinto, né? Parece que aquilo ali foi tudo por água abaixo. Porque quando Paulo chega lá, ele encontra aquela igreja dividida. Uns eram de Paulo, outros eram de Apolo, outros eram de Cefas e outros eram de Cristo. Os espiritual, eram de Cristo, né? Não, eu não ando com homem nenhum, eu só ando com Jesus e é suficiente. E aí isso não é novo. Pastor, está inventando a roda? Não, eu não estou inventando a roda. Eu só entendi que Deus me deu uma ferramenta para poder levar essa cura até as igrejas. Eu falo sobre isso.
sobre como nós necessitamos ouvir a voz do Espírito Santo nesse tempo. Para quê, pastor? Para que as verdades do Evangelho elas sejam novamente inflamadas em nós. Irmãos, o verdadeiro Evangelho ele não causa em você um bem-estar. O verdadeiro Evangelho ele causa em você uma ferida. Esse Evangelho que está sendo pregado hoje em dia, que é o Evangelho do bem-estar, esse Evangelho é um Evangelho ortopédico. É uma cruz ortopédica, é uma cruz que está sendo moldada conforme as nuances lá do mundo estão acontecendo, estão penetrando na igreja, então o Evangelho está se moldando aos pouquinhos, você nem nota. Mas é questão, irmãos, às vezes, de uma geração para tudo se findar. Nós passamos por igrejas, irmãos, que a igreja já fechou. Quantas igrejas, pastor? Quantos pastores vocês conhecem que agora na pandemia, igrejas que fecharam, encerraram? Irmãos, igreja ela nasce, ela não abre. E ela nasce para gerar vida, então na igreja não tem morte. Então se houve morte de alguma igreja é porque Cristo não estava mais ali. Porque se Deus estabeleceu a verdade em Cristo, aqui em Ilhota, irmãos, não importa o que os outros estejam fazendo, essa igreja, ela nasceu e ela está de pé para pregar o Cristo ressurreto. Aquele que vive e que reina, aquele que é Senhor e pastor sobre a sua igreja. E aonde Jesus está, irmãos, eu volto a dizer, a vida. Agora, o que Jesus falou? O que Jesus ensinou? O Espírito Santo ele foi enviado a nós com um objetivo principal. O próprio Jesus falou: quando o Espírito Santo vier até vocês, ele irá falar das coisas que ele vai ouvir da minha parte e vai anunciar a vocês as coisas que hão de acontecer. Nesses últimos 6 meses eu tenho estudado 3 capítulos da Bíblia. João capítulo 14, 15 e 16. 6 meses, pastor, não esgotou ainda. Eu estou só na tampa da panela. Porque tem tanta riqueza, irmãos, nesses textos. Tem tanta profundidade naquela última mesa que Jesus teve com os discípulos. Tanta profundidade. Que eu sei que o Sermão do Monte ele é o ápice, né, dos ensinos de Jesus para nós. Mahatma Gandhi disse que se fossem queimados todos os livros da terra e sobrar somente Mateus capítulos 5, 6 e 7, o ser humano teria instrução para viver a vida inteira da forma correta. Agora deixa eu falar algo para vocês. João 14, 15 e 16 é a mesa de despedida do rei. É a mesa de despedida daquele que vive e que reina com os seus discípulos. Aquele que estava corporalmente, o rei, o Deus encarnado ali na mesa com eles, ele faz um último apelo. Aquilo que eu recebi do Senhor, eu entrego a vocês, meus discípulos. Ele ceia com eles. Você conhece muito bem esse texto. Você sabe que o Senhor parte o pão, entrega a taça, o vinho, eles ceiam juntos. Você sabe que ele não mandou sair da mesa o traidor, né? Antes ele ceou com o traidor. Irmãos, na nossa mesa o traidor, ele não entra nem dentro de casa, ele não pisa nem na porta. Com Jesus ele sentava na mesa e ceava ainda. Ó, deixa Deus falar com você aí. Deixa o Espírito Santo falar com você. Aí ele ceou, depois dele cear, aí Jesus fala: agora você pode ir, filho, viu? Vai lá fazer o que você tem que fazer. Tá tudo certo. E aí depois agora, daquele que tinha que sair, né? Que ele não ia adiantar de nada ele ouvir as instruções sobre o Espírito Santo. Porque Jesus já sabia qual era o fim dele, o que iria acontecer com ele. Aí ele fala: agora eu vou trazer algumas instruções para vocês. Eu estou partindo. Você já pensou, irmãos, você está sentado com Jesus à mesa?
Quem assistiu The Chosen aqui? Quem não assistiu? Melhor perguntar quem não assistiu The Chosen naquela série. Você não vai pro céu, irmão? Brincadeira, viu? Irmãos, quando eu olho pro ator lá do The Chosen lá, eu cheguei até a sonhar com ele já. Eu sonhei que ele era Jesus mesmo. Irmãos, ele tem uma cara de Jesus. Eu olho para ele e começo a chorar. Irmãos, eu não tenho maturidade emocional para assistir The Chosen. Eu só choro. Por que ele... Eu não sei se Jesus é parecido com ele, mas deve ser alguma coisa parecida com ele. Porque, irmãos, aquela cena, a dramatização ali, a forma como eles contam a história, é algo tão real, tão simples, né? E tão real. E aí você vê o Senhor sentado com eles à mesa. Ô, irmãos, imagina você sentado à mesa com Jesus, e Jesus dizendo assim, olha, foi bom esse tempo que eu tive com vocês, mas agora eu estou indo. Irmãos, eu não sei o que ia acontecer comigo, viu? Eu ia me dar um treco, um piripaque, eu falei, tu não vai mesmo. Se tu vai, então me leva junto. Foi nessa mesa que Jesus, que não era do The Chosen, era o Jesus verdadeiro, falou para os discípulos e deu as últimas instruções. Ele disse que enviaria o Consolador, o Ajudador, o Auxiliador, aquele que seria o substituto dele na terra, o Espírito Santo. E ele diz, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por quê? Porque ele vai habitar em vocês. Não vai habitar no mundo, ele vai habitar em vocês. E todo aquele que crê em Jesus Cristo, como diz as Escrituras, e o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, essa pessoa tem a terceira pessoa da Trindade nela, o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo não é um chaveiro. O Espírito Santo não é um funcionário. Eu já sentei para ouvir tantas pessoas falar sobre o Espírito Santo. Irmãos, longe de mim ser o grande conhecedor da verdade ou aquele que detém a verdade absoluta. Não, não. Eu procuro me manter com o espírito sempre de aluno, sempre aprendendo e ouvindo. Mas, irmãos, eu já ouvi tanta besteira sobre o Espírito Santo. Tanta besteira. Tem pessoas que acham que o Espírito Santo é um chaveiro que ele carrega na mochila. Tem gente que acha que o Espírito Santo é mordomo dele. Senta aqui, Espírito Santo, levanta, vai até na porta, fala com aquela pessoa. Espírito Santo vai na frente, eu estou indo para o trabalho, quando eu chegar lá, eu espero que você já esteja lá. Prepara o caminho para mim, Espírito Santo. E por aí vai. Você já deve ter ouvido alguma dessas coisas já. Ou talvez até pior. Irmãos, deixa eu fundamentar algo com você aqui. Muito importante, que Jesus disse, ele falou, está relatado nesses textos. João 14, 15 e 16. Eu gostaria que você tivesse como, talvez, uma tarefa aí de casa. Nessa semana, no restante dela, você lê esses 3 capítulos. Você vai encontrar o que eu estou dizendo aqui. Jesus vai dizer que o Espírito Santo seria enviado como substituto dele. Ora, se Deus é o Deus Todo-Poderoso, e Ele é, amém? Amém? Se esse Deus que é Todo-Poderoso, Criador dos céus e terra, enviou seu Filho ao mundo, que segundo as Escrituras era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, como diz João capítulo 1, versículo 1. Esse Verbo sendo Deus, e Ele era, nós estamos falando aqui de quem? Jesus. Aquele que se despiu da sua glória, deixou a sua coroa no seu trono, e se faz carne. A pior humilhação que um Deus poderia ter. Não é morrer na cruz pelado como ele morreu, irmãos. Era ter feito carne, como eu e você. Um ser corrupto, depravado, que sem Deus só existe morte. Esses somos eu e vocês. Sem Deus, sem Cristo, não há vida. E esse Deus conosco, Emanuel,
sentado à mesa com os seus discípulos, diz: eu vou enviar a vocês o meu substituto, o Consolador. Ou seja, o Espírito Santo não é mordomo. O Espírito Santo não é um chaveiro. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é um arrepio. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus conosco. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você nessa noite. Porque nós necessitamos, e não só nós, eu volto a dizer, toda a igreja brasileira, a ouvir a voz desse Deus que está presente. Porque parece, irmãos, que a igreja ela esqueceu dessa voz. Hoje nós temos uma porcentagem de fiéis na igreja que muitas vezes dizem que Deus está falando com eles, que o Espírito Santo tocou ele, falou com ele, mas quando você olha para a vida dessa pessoa, parece que não condiz com o discurso. E aí sabe o que você descobre, irmão e irmã? É que muitas vezes essa voz que está falando com essa pessoa não é a voz do Deus Todo-Poderoso. Porque se fosse assim, irmãos, a vida dessa pessoa estaria sendo transformada. Não quer dizer que transformou da água para o vinho. Isso acontece com algumas pessoas, pastor? Acontece. Vocês conhecem pessoas. Poderia perguntar que talvez pode ter acontecido com um de vocês aqui. Você era uma pessoa num dia, mas quando o Espírito Santo passou a habitar em você, você no outro dia era outra pessoa. Irmãos, eu entrei sexta-feira num retiro de homens, drogado, prostituto, alcoólatra, e na segunda-feira eu era outra pessoa. Eu tive um encontro com Deus naquele final de semana e nunca mais eu fui a mesma pessoa. Porque o Espírito Santo passou a habitar dentro da minha vida. E eu não estou falando de perfeição, porque de perfeito eu não tenho nada. Irmãos, eu não tenho nada diferente de vocês que estão aqui, nada, exatamente nada. É pura graça e misericórdia eu estar aqui nessa noite, trazendo a palavra para vocês. É graça pura. Agora uma coisa eu entendi, eu careço dele todos os dias da minha vida. Eu não saio de casa sem a presença dele, eu não vou iniciar o meu dia sem a presença dele, eu não cometo essa besteira. Uma frase que eu sempre costumo falar, e eu vou falá-la até eu morrer, uma frase que me impactou demais, que John Bunyan disse: aquele que não se encontra com Deus pela manhã, certamente não o encontrará durante o restante do dia. E domingo eu ministrei lá em Nova Trento, numa igreja filha lá, da Nação Forte, e eu falei para eles, até o pastor Anderson se lembrou que ele falou, o pastor sempre fala isso, e nesses anos caminhando com ele eu tomei isso para mim, porque ele falou, eu fazia meu devocional antes de dormir. E aí um dia a gente conversando, eu falei, rapaz, como é que tu consegue? Porque eu também, irmãos, eu sempre fui muito noturno, minha esposa está aqui, ela sabe. Eu estudava à noite, eu chegava do curso teológico, irmãos, eu preparava uma garrafa de café e às vezes eu virava à noite e ia trabalhar no outro dia virado. Porque para mim a noite com Jesus era uma criança. Era assim no tempo da balada, me perdoe a palavra, no tempo da sem vergonhice, da porcaria. Então por que agora o crente chegou 8 horas da noite e tem que dormir, não tem negócio de orar? Não, porque agora eu estou cuidando da minha saúde. Mas no tempo da bagunça, nem sei por que eu estou falando isso aqui agora. Nem está aqui no esboço, tá, irmãos? Então, me perdoe. Não, agora tem horário para tudo, só não tem mais horário para Deus, irmãos. Chegava sexta-feira arrebentado do trabalho, tomava um banho, esquenta e balada, e só o Satanás e os seus demônios sabiam o que poderia acontecer. Era ou não era? Aí agora chega sexta-feira em casa, não, está muito cansado, não dá para ir para o culto. Quarta-feira, Deus que me perdoe para a igreja. Deus o livre, quarta-feira, no meio da semana. Não, é muito cansativo. E às vezes virava sexta-feira e ia trabalhar sábado travado. Irmãos, quantas vezes eu fui trabalhar bêbado? Hã? Olha, eu estou falando de mim, tá? Deixa Deus falar com você aí. Sábado trabalhava, irmãos, parece que tinha tomado água de bateria. Azedo. Hã? Se acendesse um fósforo perto,
virava um homem cheio de fogo. Pegava fogo mesmo, irmãos. Não era do espírito, era da cachaça mesmo. Domingo azedo, olha, ia para balada sábado, ia para o boteco, ia fazer domingo estourado, segunda-feira, irmãos, aquele velório, né? Ia trabalhar, aí os patrões, né? Os empreendedores, que Deus abençoe-os, né? Era assim ou não era, irmãos? Aí agora com Deus a gente dá horário para Deus. Não, eu só vou no culto no domingo. Não, isso aqui eu não vou participar, estou muito cansado. Sabe como é que é, né? Nós estamos vivendo, irmãos, um tempo até da tal da idolatria do lar. Um dia, se Deus permitir, eu quero falar sobre isso. É que eu vou pregar uma vez só, pastor, essa mensagem nas igrejas. Eu já sei, nunca mais eu estou guardando, né? Porque nós estamos vivendo um tempo da idolatria do lar, irmãos. As pessoas acharam uma muleta de não mais participar da comunidade, de não servir mais, porque diz que agora Deus chamou para servir a família, para cuidar de casa. Mas é engraçado, irmãos, que o gráfico dentro do gabinete pastoral, irmãos, eu sou pastor integrado, eu trabalho, a minha vida é o rebanho. O gráfico lá, ele não aumentou, ele diminuiu. Dentro desse discurso que agora, não, pastor, veja bem, agora eu vou dar um tempo com a igreja, eu vou dar um tempo de servir agora, porque agora Deus me chamou para cuidar da minha família. Irmãos, sabe o que acontece? Em vez de diminuir os atendimentos no gabinete, pastor, não diminuiu? Só aumentou? Porque agora vai para dentro de casa, irmãos, nunca teve comunhão, nunca teve contato, nunca teve o diálogo, e agora o casal se mata, o filho se mata com o pai com o filho. Em vez de melhorar, esse discurso só piorou. Ou seja, alguma coisa de errado não está bem, né? Alguma coisa está acontecendo. Então, irmãos, nós começamos a criar várias desculpas. E essas desculpas vão nos levando a um lugar de frieza. E esse lugar de frieza vai tirando de você a sensibilidade que você tinha lá no princípio. Quando o Espírito Santo falava com você, ele tocava em você, e você, irmãos, você não tinha nem tempo para orar. Eu conversei com um rapaz, não sei se eu já falei isso aqui, o pastor geralmente repete tudo igual, né, irmãos? Vocês me perdoem, tá? Se eu repetir, tá? Se eu já contei isso aqui. A minha esposa, coitada, né? Tá vendo eu pregar essa mensagem quantas vezes já? Deus que ajude ela. Mas assim vai, é didático, né? Vai ouvindo, vai acrescentando, né? Eu recebi um irmão é outra coisa que o pastor não tem linha do tempo, né? Que a gente fala foi esses tempos, foi, sei lá, 10 anos atrás. A gente fala foi esses dias, né? E passou 5, 10 anos, né? Mas eu atendi um rapaz que ele falou assim, pastor, agora eu só me movo por propósito. Eu disse, é mesmo, né? Como é que funciona esse negócio? Não, porque eu fiz um curso de finanças e tal, e agora, se o Espírito Santo não falar comigo, eu não me movo. Eu disse, é mesmo, é? Eu disse, rapaz, então para se mover assim tem que estar no óleo, né? Mas não é no óleo ungido, tem que estar mergulhado no barril do óleo, né? Porque essa pessoa... Irmãos, tem gente que Deus fala tanto com ela, eu ouço no meu dia a dia. Deus falou comigo, e às vezes eu fico chateado com Deus. Eu falo assim, ô Senhor, por que comigo não é assim? O Senhor não fala tanto comigo assim, não... Eu disse, me conta um pouco mais dessa história, meu irmão. Como é que você se move por propósito? Não, porque assim, pastor, eu não me movo mais por emoção. Então, se a pessoa estiver precisando de alguma coisa, se o Espírito Santo não fala, eu falei, para. Deixa eu só entender. Eu fui analfabeto por um tempo, tenho dificuldade às vezes de gravar algumas coisas. Espera aí. Tem um irmão que está necessitando de dá um exemplo aqui de um alimento lá na casa dele. Aí você não vai levar o alimento na casa dele, porque você vai orar ao Espírito Santo e vai pedir confirmação para o Espírito Santo. Só me fala se é isso mesmo. Aí ele disse, sim. Eu disse, com quem você aprendeu isso, irmão? Não, eu aprendi aqui na igreja. Eu falei, rapaz, aqui na igreja? Eu falei, não, aqui na igreja não. Sim, eu fiz o curso do apóstolo e tal. E eu falei, não, para. Não complica mais o negócio. Você entendeu totalmente errado o que você ouviu ali.
Irmão, se eu precisar que o Espírito Santo, eu marcar um horário com ele, uma reunião com ele, para ele vir falar para mim que eu tenho que sacar uma cesta básica lá do supermercado, da minha casa, um irmão que eu passei na rua, está com o pneu furado, uma pessoa que está no hospital precisando de uma oração, eu esperar Deus falar comigo, para mim ir lá fazer aquilo que, irmãos, eu não faço mais que a minha obrigação como um cristão, saca a viola e vai embora. Não. Irmão, você está totalmente equivocado. Eu disse para ele, sem medo, sem titubear. Falei, isso não é o que você ouviu, isso não é o que você aprendeu. E você não está ouvindo a voz do Espírito Santo, você está ouvindo a voz da sua alma, que está ferida. E se existe um problema na igreja hoje, irmãos, é pessoas dizendo que estão ouvindo o Espírito Santo e o que na verdade elas estão ouvindo é a voz da sua alma. Irmãos, é uma linha muito fina, é muito fácil, muitas vezes, de confundir, sabia? E eu falo isso para vocês com muito temor, irmãos, porque eu mesmo já errei. E se eu não cuidar e se eu não estiver diante de Deus todos os dias em santidade, em temor ao Senhor, eu certamente vou falhar também. Agora, irmãos, qual é a importância então de nós ouvirmos a voz do Espírito Santo? Eu trouxe alguns pontos aqui. Eu não costumo pregar de forma temática. Eu gosto de pregar de forma expositiva, mas nessa noite, disse um teólogo já, um antigo, que você prega um sermão temático uma vez só na vida, depois você morre. Que Deus tenha misericórdia de mim. Eu tenho muito trabalho, Senhor, da tua obra, tu sabes, pela frente. Mas vamos lá. O primeiro texto que eu queria ler com vocês é João 14. João 14, 26. Glória a Deus. O Senhor está aqui, irmãos. Se você quiser se manifestar, declarar palavras de amor a Ele, glória a Deus, aleluia, fique à vontade. Nós estamos na casa do Pai, nós não estamos numa caixa fechada. Essa aqui é a igreja daquele que vive e que reina. Amém? Então, sem formalismo na presença dEle. Nós estamos diante do nosso Pai. João 14, 26 diz o seguinte: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu disse. Número 1. O Espírito Santo, ele foi enviado a nós para ser um guia, para ser aquele que vai nos dar a direção, não de algo novo que ele vai inventar, não de algo novo que talvez ele passeando pela terra, ele olhando, oh meu Deus, olha quanta coisa está mudando, meu Deus, olha como as pessoas estão se movendo agora, olha como a sociedade já mudou em menos de 10 anos, espera aí, eu quero criar algo novo do céu aqui agora e vou ensinar para eles. Não. Não. Esse não é o Espírito Santo, esse é o Espírito do homem, que cria todos os dias uma coisa nova para satisfazer o buraco da sua alma. O Espírito Santo não. O Espírito Santo, segundo o que Jesus mesmo está dizendo aqui, diz que o Pai iria enviar Ele, no nome de Jesus, para ensinar a nós todas as coisas e fará nos lembrar de todas as coisas que Jesus disse. Ou seja, nós precisamos tanto do Espírito Santo, como também precisamos tanto da palavra de Deus. Por isso, irmãos, que não tem como caminhar de forma separada ortodoxia, conhecimento e piedade, e paixão, e poder de Deus. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é fogo consumidor. O que eu disse aqui como introdução, que nós estamos vendo uma polarização na igreja, porque, irmãos, eu falo isso, porque nós temos a oportunidade de visitar várias comunidades, e existem igrejas que parece que só o que prevalece lá, irmãos, é o conhecimento bíblico. Irmãos, a Bíblia ela é a maior autoridade da igreja. É isso que constitui eu e você cristãos. É isso que constitui eu e você protestantes. Porque a igreja que estava dentro de um outro sistema protestou porque
o que era a maior autoridade daquele sistema não era a palavra de Deus, mas era um homem. E isso estava errado diante da palavra de Deus. Então Deus levanta homens, mártires, que se levantaram para libertar a igreja desse sistema e construir a igreja dele, que se chama a Igreja Verdade em Cristo, que está aqui hoje. Amém? A igreja está aqui mesmo? Amém? E aí, o conhecimento das Escrituras, a ortodoxia, irmãos, a academia, ela é importantíssima. Irmãos, eu estou nessa área há 15 anos. Só que todo esse conhecimento, toda essa caminhada, irmãos, sem a presença de Deus, sem o poder de Deus, te torna estéril, te torna seco, te torna árido, te torna anêmico. Vai transformar você, como eu mesmo já fui chamado, de cedro do Líbano. Uma das nomenclaturas, atribuições que eu tinha, o cedro do Líbano. É uma pedra de gelo aquele pastor. Irmãos, e houve uma época da minha vida que eu me tornei mesmo. Porque eu não tinha mais a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo me ensinar as coisas que o meu próprio Senhor falou. Porque eu estava fechado num sistema, num molde, eu acabei caindo numa armadilha, e eu fiquei preso ali por muito tempo. E isso travou o meu ministério, travou o meu evangelismo, travou as ferramentas que o Senhor me deu para poder servir a igreja dele. Por outro lado, irmãos, também eu convivi numa igreja que era fogo puro. Irmãos, o povo quase não caminhava, eles levitavam. Os irmãozinhos saem da cama assim, irmão, nem toca no chão, já sai levitando já, de tão espiritual que é. Vai falar com o irmão e já dá uma rajada de língua. De manhã cedo, já leva até um susto. Meu Deus! Checarabalaba! Pensa, meu Deus do céu! Você dormiu com o anjo essa noite, né? Só que daí você senta para ter uma conversa com o irmão, não tem nada de Bíblia, irmãos. Às vezes fala em língua, mas a língua ela fala tanto em língua que ela não tem assim freio para deixar de falar dos outros. Pode deixar de falar do líder, do pastor, do irmão da congregação, do grupo onde foi lá que não gostou, que isso e aquilo. Aí você vê que são extremos que não condizem com aquilo que Jesus ensinou. Aonde o que ele ensinou é que o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento do Pai, que ele mesmo, por intermédio dele, ele veio revelar que até aquele momento os homens não tinham entendido. O povo dele não o recebeu, segundo João. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, não acreditaram em sua mensagem. Ao mesmo tempo desse conhecimento, como a canção que foi cantada aqui, toda a terra se encherá do conhecimento e da glória de Deus. É sobre isso que eu estou falando aqui essa noite. É nós conhecermos o Senhor em profundidade das Escrituras, na profundidade da teologia, mas nós sermos cheios da sua presença. Porque, irmãos, teologia não esfria o crente, tá? Eu ouvi muito isso nesses anos. A teologia ela não esfria o crente. Você vai guardar essa frase essa noite. Ela apaga o fogo estranho. Porque, irmãos, eu não conheço ninguém que buscou conhecer o Senhor verdadeiramente, pastor. Que lia a palavra, que lia livros, que lia enciclopédia, que lia comentário bíblico, que lia dicionário, que fala grego, hebraico, aramaico. Que dobrando o seu joelho do chão, não vira pó. E vive uma vida cheia do Espírito Santo. Cheio de conhecimento de Deus, cheio da presença de Deus. É isso que o Senhor espera da sua igreja. É isso que a igreja nesse tempo ela precisa batalhar para viver. Mas nós precisamos começar por isso. Ouvindo a voz do Espírito Santo, entendendo quem Ele é. O Espírito Santo desse texto aqui, ele é descrito como quem? Um guia, um conselheiro. Ou seja, Jesus deixou Ele como o nosso professor, o nosso ajudador.
em tempo real para nós, para as nossas vidas. Para que, irmãos, nas dificuldades do dia a dia, para as batalhas que vão chegar para cada um de nós. Tem alguém aqui que está na marolinha, não? Está tudo certo? A vida, paz e amor, sem problema? Levanta a mão. Não, se tivesse, irmão, depois no final eu ia pedir para orar por mim. Que olha, 2024, 2025, só o Senhor sabe. Amém? Você está nesse barco comigo, não? É um filisteu por dia, não é, irmãos? Hã? É um leãozinho por dia, né? Tem uns ursos que aparecem de vez em quando também, a gente pede para vir amanhã, né? Você matou o leão, aí chega o urso lá, já logo em seguida você, querido, vá em paz e que a graça do nosso Senhor e amado Jesus Cristo vai com você. Volte amanhã. Sim ou não? Que não dá para um dia só, não dá, é uma pedrada muito forte. Aí o Espírito Santo, ele foi enviado para isso, para levar a gente a esse lugar do quê? De entender que Jesus ainda permanece conosco. Os discípulos ficaram apavorados, pensaram, meu Deus, e agora? Tu vai embora? Não, Pedro falou, pronto, tu for, eu vou. Irmãos, coitado do Pedro, né? Coitado do Pedrão, olha qual foi o fim dele, né? É interessante que você vê no livro de João, e eles falando, não, Senhor, nós queremos beber do teu cálice. Aí Jesus falou assim, pastor, tu lê os textos assim, aí tu fica... Eu não sei se você, lendo João, você vê assim a intrepidez, a ousadia de Pedro nos evangelhos, você pensou que nem eu, assim, que o Senhor nunca diga para eles que eles vão beber do mesmo cálice que ele. E não é que chega em João e o Senhor fala, então tá bom. Eu vou deixar vocês beberem do meu cálice. Irmãos, coisa dura é essa, hein? Aí por que ele envia o Espírito Santo a nós? Para ser esse guia, para ser esse conselheiro, para ser aquele que vai nos dar a direção, de um caminho até Cristo. Porque nós não venhamos a sofrer tanto, não quer dizer que nós não vamos sofrer. Eu e você vamos sofrer, irmãos. Preste atenção, a igreja cristã, ela nasceu em meio ao sofrimento, ela vive em meio ao sofrimento e ela vai passar daqui em meio ao sofrimento. Até que Cristo volte e nos resgate para o todo sempre com Ele, nós vamos sofrer, irmãos. Caminhar com Jesus não nos coloca numa redoma de vidro. Caminhar com Jesus não nos coloca dentro de um vidro de conserva, nós não estamos blindados. As intempéries da vida vão vir para todos nós aqui. Se não chegaram, vão chegar. Não manda o recado, você não recebe e-mail, não vem o WhatsApp. Amanhã às 18 horas o seu pneu vai furar. Não vem. Daqui a 25 anos você será cometido por um câncer. Não manda notícia. Mas as intempéries da vida vêm. E essa é uma das necessidades que eu e vocês temos hoje, urgente, de ouvir a voz do Deus conosco, do Deus presente, o Espírito Santo. Para que quando essa dor chegar, quando essa dificuldade chegar, nós possamos estar sensíveis à sua voz, sabendo que aquele que vive e que reina está conosco naquele momento. Segundo ponto, o Espírito Santo também foi enviado, segundo Jesus, para nos convencer do pecado e da justiça e do juízo de Deus. João, capítulo 16, versículo 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é o único que pode convencer uma pessoa do pecado dela. Você já pregou para alguém e ajudou, e estendeu a mão, e abraçou, e levou para a igreja, e levou para o estudo bíblico, e deu Bíblia, e deu livro, e meu Deus do céu, irmão, só faltou levar para casa, dar de comer na boquinha e fazer naná. Quem já teve a oportunidade de cuidar de uma pessoa, uma que seja, encaminhar essa pessoa à fé, mas aí teve aquela triste experiência de a pessoa não se firmar. Parece que foi, irmão, é o crente Raimundo. Conhece o crente Raimundo, não? É um pé na igreja e um pé no mundo. Esse é o crente Raimundo.
Domingo está na igreja com a mão levantada, chora, esperneia, vira mortal, dá cambalhota, metralhadora de língua, chega na segunda-feira, Jesus, fica lá na igreja que agora eu vou tocar minha vida aqui, domingo a gente se encontra de novo. Já ouviu alguém assim? Não? Aí você tem essas experiências, que todos nós aqui podemos ter um dia, e aí você acaba desanimando. Você diz assim, não tem mais condição. Irmãos, esse é o momento de você não desistir. Esse é o momento de você dobrar o seu joelho e você falar assim ao Espírito Santo, Deus presente, toca na vida dessa pessoa. Tudo que eu podia fazer eu fiz. Todas as ferramentas que tu me deu, tu me instruiu, eu apliquei, mas não funcionou. E eu estou frustrado. Irmãos, quantas e quantas pessoas que eu conheço que pararam de evangelizar, que pararam de pregar para as pessoas no trabalho, na faculdade, na escola, irmão, para a família. Não tem mais jeito, pastor, eu já... Não entrega na mão de Satanás, não. Eu sei que Paulo fez isso, mas fez por um motivo específico e eu, no lugar de Paulo, faria igual, talvez pior. Não entrega nas mãos de Satanás, entrega nas mãos do Espírito Santo. Ele é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Ele é o único que pode fazer isso. A terceira coisa que o Espírito Santo faz é a transformação. Primeiro, nós estamos sensíveis, amém? Para que Ele seja nosso guia, seja a nossa direção, porque isso só vai acontecer, é lógico, após Ele nos convencer da natureza caída que nós temos, sem Deus. Agora Ele começa a fazer algo não fora, mas dentro de nós. Porque antes de Deus fazer algo fora na sua vida, Ele quer fazer dentro, você crê? Ele quer fazer dentro de você primeiramente. Porque, irmãos, tem um monte de gente fazendo fora. Escute uma coisa, eu falo isso com temor diante de Deus. Tem pessoas que se algo que foi convertido na vida delas foram as mãos, não o coração. A pessoa serve na igreja, entrega a cesta básica. Olha, irmãos, fala até de Jesus, até evangelizar, evangeliza. Mas a vida dela não demonstra esse novo nascimento, a verdadeira natureza em Cristo Jesus. Porque, irmãos, você vai encontrar pessoas nas Escrituras pregando a palavra por inveja, pregando a palavra por orgulho, pregando a palavra por soberba, por altivez, e não quer dizer que essas pessoas verdadeiramente servem aquele que vive e que reina. Se não fosse assim, o próprio Cristo não tinha falado em Mateus capítulo 7, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu evangelizei, irmão, Senhor, assim, por onde eu passava, era uma labareda de fogo. Senhor, era até um prazer para ti me usar na terra, né? Não, fala a verdade, Senhor. Aí Jesus disse que vai chegar essas pessoas diante dele, que foram os caras, as mulheres na terra. Era quase o quarto homem da fornalha. Era quase a quarta pessoa da Trindade na terra, essa pessoa. Aí Jesus vai dizer assim, abertamente, o texto diz, apartai-vos de mim, que praticai o mal, porque eu não vos conheço. Irmãos, para mim esse é o texto mais assustador da Bíblia. Eu não me arrepio, não tremo com o Apocalipse, o Apocalipse do Antigo Testamento, nós vamos ler sobre Daniel, as coisas que vão acontecer, eu não tremo com nada disso. Agora, quando eu leio essas palavras de Jesus, irmãos, eu vou falar algo para você, eu me arrepio. Porque você já parou para pensar que você pode achar que você está servindo a Deus uma vida inteira, e você chegar diante dele e falar para você que ele não te conhece, e você olhar para a sua vida e você ver que você só serviu a você mesmo? Meu Deus. Agora, como que isso pode se distanciar da nossa vida? Isso pode ser algo que a gente pode afastar da nossa vida. É estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo. Porque o que o Espírito Santo quer, irmãos, ele quer nos transformar. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora.
E o texto de Gálatas, um texto muito conhecido, é muito utilizado nas igrejas que trabalham com cura e libertação, falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, Paulo vai dizer assim à igreja da Galácia: mas o fruto do Espírito, preste atenção, ele diz o fruto, ele não está falando no plural, é singular aqui. E eu já vou explicar para você o porquê. É amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, não existe julgo, não existe dogma de igreja, não existe teologia, não existe nada, irmãos. Se você é uma pessoa que tem o fruto na sua vida, você vai resplandecer esses gomos, essas dádivas que Deus dá a mim e a você. Isso é resplandecer Cristo. E por que ele trata como o fruto? Deixa eu te explicar. Quando ele está tratando das obras da carne, ele fala obras, está no plural, sim ou não? São obras, porque é aquilo que é produzido por mim e por você. Então são várias coisas. Eu não vou nem lê-las aqui, você conhece o texto. Amém? Vai falar sobre facção, sobre bebedice e tantas outras coisas que eu e vocês conhecemos muito bem. Da nossa vida passada, é claro. Amém? Agora, quando ele vem falar do Espírito Santo, aquilo que Deus produz dentro de nós, ele não fala os frutos, ele fala o fruto. Porque, irmãos, aonde o Espírito Santo ele habita, esses frutos aqui eles vão ser evidenciados. Pastor, todos eles? Todos eles. Porque, irmãos, não tem como você conhecer uma pessoa cheia de amor que não tem domínio próprio. Sim ou não? Uma pessoa cheia de amor, ela tem domínio próprio. Não, mas eu sou uma pessoa amorosa. Veja bem, vamos fazer uma análise. Ou, melhor, faça você uma análise da sua vida. Você tem domínio próprio? Não, eu não tenho, pastor, eu tenho vontade de degolar. A minha vontade é... eu tenho um professor meu antigo, irmãos, lá do corpo docente, lá do ensino, lá, da nossa equipe, que um dia ele me chamou e falou assim, pastor, eu sei que tu tem falado que a gente tem que ser menos professor na sala de aula e ser mais pastor, e tem que ajudar o rebanho e cuidar deles. Pastor, assim, eu tenho que ser bem sincero para você, eu gosto de livro, pastor, eu não gosto de gente. Eu disse, what? Uai, como assim? Ele disse, pastor, se tu me botar alguém na minha frente, num café que nem tu faz lá na tua sala, para ficar ouvindo 3, 4 horas, a mesma ladainha, mês após mês, às vezes é semana, né, irmãos? Ou às vezes 15 dias, às vezes a cada 3 meses, a mesma coisa, a pessoa não sai do lugar, ela não se move, ela vive com aquelas muletas, né? Evangelical. Eu pico e boto no freezer. Não, para mim não dá. Pastor, eu não... Eu falei, meu irmão, então tem alguma coisa errada aí. Tu precisa do Espírito Santo. Porque, irmãos, não tem como você ter o amor de Deus dentro de você, porque é o dom. Você ter a alegria do céu dentro de você. Você ter a paz do céu dentro de você. Você ter a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão. E você não ter domínio próprio. Uma coisa puxa a outra, ou então não é fruto do Espírito, é fruto da sua vida, é fruto daquilo que você produz. Aí vai ser capenga mesmo, vai sair manco mesmo, porque assim somos eu e você. Sim ou não? Agora, igreja, quando o Espírito Santo habita em nós, você olha para aquela pessoa perdida lá, que a sociedade olha para ela e diz assim, não, isso aí pode deixar ali. Isso aí é a escória da sociedade, isso aí é a escória do mundo, isso aí não tem mais jeito. Não, aquele lá é mentiroso, falou que é para a igreja, foi, traiu a mulher, aquele lá é um sem vergonha, tem que entregar a Satanás. Você diz assim, não. Irmãos, arde em você uma chama, arde em você um amor por aquela alma, que você não vai largar ela, você não vai deixar ela. Porque foi isso que Cristo ensinou. E é isso que o Espírito Santo ouve dele e diz a mim e a você essa noite. Que nós precisamos amar o próximo. E amar o próximo não é amar aqueles que te amam. Jesus falou que isso seria muito fácil. E isso é água de barrela. Isso aí é evangelho poça rasa. Amar quem te ama meu irmão, isso aí é isso mesmo.
Não, é amar aqueles que te perseguem, é amar aqueles que você falou do evangelho, falou do amor de Deus e a pessoa disse não para você. E você vai lá novamente, e você fala de novo, e você chama de novo para mais um culto, e você chama mais uma vez para o curso. E vamos lá, meu irmão, mas eu vou orar, continuar orando por ti. Irmãos, eu fiquei orando 10 anos por um tenente meu do exército, 10 anos. A minha esposa está aqui, ela sabe. Em 10 anos, irmãos, eu não sonho, eu sou um disjuntor. Eu não durmo, eu desligo. Um dia você conversar com a minha esposa, ela vai falar como é que funciona. Talvez você, homem que está aqui, você sabe o que eu estou dizendo. Não dá tempo nem chegar no menu do filme lá. Pegou o controle, pam, caiu o relógio. Tipo que nem caiu aqui antes. Eu sou um disjuntor, irmãos, eu não sonho. Só no outro dia, e eu oro para acordar no outro dia. Porque do jeito que dorme, parece que não volta mais, né? Eu sonhei com ele irmãos, por mais 10 anos. Mais 10 anos. E um dia eu fui falar com um profeta de Deus, eu falei, olha, eu não tenho interpretação de sonho, eu não sei, mas me ajuda aí, pelo menos ora comigo. Cara, eu tenho um amigo que eu oro, que eu sonho com ele mais de 10 anos. Ele falou, como é que é o sonho? Eu comecei a contar para ele, ele disse, meu Deus, pastor, Deus te levantou como intercessor dele? Eu falei, olha, eu nem sabia e já estou orando por ele nesse tempo todo, eu já era um intercessor. Irmãos, ano passado agora, o Senhor alcançou a vida dele. Ele era um cara que no batalhão não podia falar de Deus. Era perigoso tu apanhar. Deus não existe, para com essa besteira. Sai daqui, seu mocorongo. Quem já foi do exército sabe, né, que eu estou falando. E Deus alcançou a vida dele. Você teria paciência para orar com uma pessoa por 10 anos? Talvez você já esteja orando por alguém por 10 anos. Deixa eu falar para você que está orando por essa pessoa por 10 anos, talvez por menos, talvez por mais, não desista dessa pessoa. Aquele que vive e que reina tem propósito com a sua palavra e ela não volta vazia. Esse é o fruto, irmãos. É você não desistir. O quarto, e eu caminho para o fim, é de verdade, não é mais 4 horas não, como eu sempre brinco, né? O Espírito Santo também vai nos dar o quê? Discernimento espiritual. João 16,13 diz, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. O Espírito Santo vai dar sensibilidade a você, de quando você chegar num lugar, você vai conseguir sentir aquele ambiente. Quando você sentar com uma pessoa e aquela pessoa começar a falar, o Espírito Santo automaticamente vai começar a trazer discernimento a você, vai começar a dar palavra, vai começar a gerar o dom em você, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, e ele vai começar a usar você como um instrumento nas mãos de Deus para poder tocar naquela vida. Aonde, pastor, isso? Em qualquer lugar que você se dispuser a estar. Aonde você se dispuser a estar, cheio do Espírito Santo, ali Deus vai estar. É na faculdade, é na escola, é no posto de gasolina, é na mercearia, é na igreja. Ou irmãos, como nós precisamos de pessoas cheias do Espírito Santo na igreja. Porque às vezes parece que tem irmãos que vêm cheios de outra coisa, menos do Espírito Santo. Tem dia que dá vontade de botar a mão na cabeça, vem cá, crente. Quem está aí? Dá vontade de perguntar. Não, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele vai usar essa pessoa com discernimento, com sensibilidade. E talvez aquilo que ela ouvia, que ela deixava o ouvido dela ouvir aquelas coisas todos os dias, a partir daquele momento o Espírito Santo vai começar a tapar o ouvido daquela pessoa, falar, cara, isso aqui não é mais para mim. Essa mesa aqui não está mais legal. Esses dias um jovem me perguntou, pastor, como eu sei se os amigos que eu tenho, eles são amigos de Deus, são amigos de verdade? Eu falei, olha, é a coisa mais simples da terra isso. Mas a gente tem que falar, né? O óbvio a gente sempre tem que falar, né? Falei, quando você senta para conversar com seus amigos, num café, comer um hambúrguer, uma pizza, o que vocês conversam? Esses seus amigos, eles te aproximam do trono da graça ou te afastam desse trono?
As conversas que você tem, minha irmã, com as suas amigas, elas te aproximam de Deus, te levam para a presença daquele que vive e que reina, ou te aproximam cada vez mais do mundo? Hein, meu irmão? Aquela mensagem que você recebe lá no WhatsApp, aquela rolada no dedo no Instagram lá, e você vê lá a vida do seu amigo, do familiar, isso aproxima você de Deus ou afasta você de Deus? A resposta é com vocês. É muito simples. Mas pastor, ele falou, já foi já. Na hora ele já. Pastor, desse jeito aí, vou rapar a panela. Vai ficar eu, um bago de feijão e mais nada. Eu falei, então é você e o bago de feijão. Só não bota a tampa na panela, porque Deus vai botar outros baguinhos de feijão ali dentro daqui a pouco. Cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Porque Deus vai começar a levar você do lado de pessoas e você vai ansiar por estar do lado de pessoas cheias do Espírito Santo. Que também têm discernimento espiritual, que também falam das mesmas coisas que você fala, choram pelas mesmas coisas que você chora, se alegra com as mesmas coisas que você se alegra, e você não vai mais querer andar com outras pessoas. O Espírito Santo também nos leva a uma comunhão genuína com Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, quem é o Espírito de Deus? Pode falar, não tenha medo, hoje eu não estou cobrando nada. Quem é o Espírito de Deus? Fale sem medo. Quem é? E exatamente isso, irmãos, o Espírito Santo. Ele diz que esses são filhos de Deus. Eu nunca conheci ninguém, meu pastor fala muito isso, eu peguei isso como uma verdade para mim. Eu nunca vi uma pessoa cheia do Espírito Santo passar despercebida. Sim ou não? Não tem pessoas que você tem desejo de estar do lado delas? Tem aquele irmão que você não vê a hora de chegar domingo para você poder sentar do lado do culto dele? Para ter aquele pequeno grupo em casa, ou o curso lá na igreja, ou a cantina, seja o que for. Você marca até na sua casa, você abre a sua casa para receber aquela pessoa. Por quê? Porque você ama estar perto daquela pessoa é cheia do Espírito Santo. Você tem pessoas assim na sua vida? Se você não tem, nós vamos orar essa noite para que Deus te dê essas pessoas. Você quer? Louvado seja Deus. E agora eu encerro, o último ponto. Depois de nos levar a esse lugar de comunhão com Deus, porque é nesse lugar que nós vamos ser reconhecidos verdadeiramente como filhos de Deus, porque nós vamos exalar Cristo. Você é o bom perfume por onde passa. Não é fedorento, não é CC. Por onde você passa, você deixa uma marca na vida das pessoas. Você é aquela pessoa que tem desejo de estar perto dela. Comer uma salada, né, pastor? Após a primícia. É bom demais, irmãos, estar à mesa com os santos. É bom demais estar com vocês aqui essa noite. Vocês são os santos de Deus. Pastor, eu santo? Sim, você é chamado na Bíblia como o santo de Deus. Todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, que caminham segundo os propósitos, desígnios, os princípios de Deus, esses são os santos de Deus. E é bom demais estar em minha igreja. É bom demais estar na comunhão dos santos. Não por causa do microfone, irmãos, não por causa da plataforma. Isso aqui, irmãos, no céu não tem peso nenhum. Nenhum. Porque no céu não vai ter nem palanque. Eu acredito, tá? Porque ele falou que a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos cear junto. Ele disse que eu e você vamos sentar na mesa para poder cear, participar das bodas do Cordeiro. Ou seja, o que ele está querendo dizer para mim e para você? Ei, lá no céu não vai ter competição. Quem vai pregar? Eu não preguei esse mês ainda na igreja, pastor. Belém, Belém, nunca mais de bem. Na mesa nós vamos estar sentados todos à mesma altura. Tem uns mais altinhos, mais baixinhos, mas vamos estar tudo lá sentados. Eu só quero ter cabelo no céu, irmãos, eu já pedi isso para Deus. Senhor, eu não te peço, a minha estatura tá bom, Senhor, mas eu queria ser um cabeludão, irmãos, eu queria ser tipo um hippie no céu.
Não, eu tenho saudade do cabelo. Eu vou confessar para vocês essa noite. Eu falei, Senhor, no céu vai glorificar, vai deixar bonitão de novo. Senhor, eu quero uma juba, eu quero um cabelão. Tá tudo certo. O resto precisar trabalhar, capinar, a gente vai fazer e vamos viver o reino por toda a eternidade com Ele. Agora, sabe o que é a última coisa que quando nós ouvimos, estamos sensíveis à voz do Espírito Santo, nós vamos entender e vamos viver? É que Ele nos capacita para testemunhar. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Para que nós recebemos o Espírito Santo? Para quê, irmãos? É para testemunhar, ou seja, nós não temos o Espírito Santo apenas como um instrumento para a nossa vontade, para o nosso desejo. Nós temos o Espírito Santo para que nós possamos testemunhar, pregar a verdade do Evangelho, falar da bondade de Deus, dos atributos divinos, daquele que vive e que reina, das coisas maravilhosas que Ele deixou para mim e para você seguir e viver nessa terra. Você crê nisso? O Espírito Santo nos capacita a sermos testemunhas eficazes de Cristo e nos dá poder para realizar a obra de Deus. O Espírito Santo, irmãos, e eu encerro aqui, ele não foi dado a mim e a você, ele não passou a habitar em mim e a você para demonstrar as nossas habilidades. Irmãos, você passeia por igrejas que as pessoas falam mais das suas habilidades do que do próprio Deus. Porque esse mês eu curei 10 pessoas. Esse mês eu orei lá na minha igreja e 15 pessoas foram salvas. Ele tem até um número de salvos. Ele sabe até disso, quem foi salvo e quem não foi. Meu Deus do céu. É misericórdia. O Espírito Santo, ele não foi nos dado para isso. Ele foi nos dado para evidenciar aquele que vive e que reina. Aquele que está aqui essa noite. E se você crê, como dizem as Escrituras, eu pedi que você se colocasse de pé, para que a gente pudesse orar nesse momento. Mas só para aqueles que querem, irmãos, dentro desses pontos aqui, talvez uma dessas áreas aqui, que está necessitado de receber esse toque do Espírito nessa noite, de receber essa sensibilidade novamente. E você vai orar o Espírito Santo aí onde você está nessa noite. Não por causa de mim, não olhando para mim, porque eu não tenho nada para dar para você. Mas você vai orar o Espírito Santo nessa noite, que está aqui conosco. E você vai pedir a Ele, Espírito Santo, eu preciso, eu necessito de Ti. Dentre esses pontos que o pastor falou, desses 6 pontos, existe um ponto aqui, Espírito Santo, que eu tenho falhado, que eu perdi a mão, eu me esqueci. Mas nessa noite eu fui lembrado e eu quero viver isso na minha vida. Você tem algum ponto, igreja, que você precisa nessa noite pedir ao Espírito Santo? Então coloque a mão no seu coração. Enquanto os nossos irmãos vão ministrar um louvor aqui, você vai orar ao Senhor e você vai pedir ao Espírito Santo. Eu não vou conduzir essa oração a você, eu só vou orar para encerrar. Mas você vai orar e vai pedir diante do conhecimento da palavra, diante do poder da palavra de Deus que foi pregada aqui nessa noite. Você vai orar e vai pedir a Ele para que Ele ajude a você a restaurar talvez, ou a você ter um desses pontos como pontos importantes na sua vida, primordial na sua vida nesse tempo. Amém? Então ore ao Espírito Santo nesse momento em nome de Jesus. Ore ao Espírito Santo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei
ao Deus do meu amor, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo e vem como em Pentecoste, vem e enche-me de novo. Chori amandoro mandolo. Chori alamandoro mando. Riandoro mandoro dodo. Chori alamandoro. Pai, em nome de Jesus, Tua palavra foi pregada nessa noite, Senhor, ela é a maior autoridade aqui, não sou eu. Senhor, o Senhor sabe que em mim nada tenho, mas, Senhor, a verdade da Tua palavra, Senhor, ela foi exposta aqui. Senhor, e no poder e na autoridade que é da Tua palavra e no sangue de Jesus, Pai, eu oro, Senhor, pela Tua igreja nessa noite, me colocando junto com os meus irmãos, Senhor, te pedindo. Senhor, em nome de Jesus, gere em nós, Senhor, essa sensibilidade, Senhor. Senhor, gere em nós, Senhor, essa sensibilidade. Nós precisamos, Senhor, do Teu toque. Nós precisamos, Senhor, da Tua presença. Nós precisamos, Senhor, do Teu agir em nós, para depois, através de nós. Senhor, nessa noite nós ouvimos as verdades da Tua palavra, aonde, Senhor, encontramos, Senhor, aqui argumentos, Senhor, e palavras que nos levaram a um lugar de reflexão daquilo que talvez estamos vivendo e talvez daquilo que não estamos vivendo. E, Senhor, nós não queremos te pedir sobre aquilo que já estamos vivendo. Nós queremos te pedir, Senhor, em nome de Jesus, é sobre aquilo que nós ainda não alcançamos, ou aquilo, quem sabe, Senhor, que um dia nós vivemos na Tua presença, nós alcançamos, mas talvez, Senhor, pela nossa frieza, talvez, Senhor, pela nossa religiosidade, talvez, Senhor, pelo nosso, talvez, sincretismo, Senhor, nós acabamos apagando isso, Senhor, da nossa vida. E eu oro pela Tua igreja, Senhor, nessa noite, como ministro da Tua palavra, Senhor, como servo Teu, Senhor, te pedindo. Derrama sobre o Teu povo nessa noite, Senhor, um toque Teu, um agir Teu, Senhor, um óleo novo, um vinho novo sobre a Tua igreja, para que essa sensibilidade seja restaurada, seja ativada sobre a Tua igreja, Pai, e que eles não saiam daqui, Senhor, da mesma forma que eles entraram. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço junto com eles em nome de Jesus. E somente aquele que crê, dá uma salva de palmas a Jesus e diga amém. Amém. Amém, igreja. Louvado seja Deus. Pastor, posso falar? Irmãos, pode tomar o seu assento rapidamente, a gente já vai estar encerrando o culto. O pastor pediu para que eu só anunciasse algo aqui a vocês.
foi um desejo dessa